E a gente começa o nosso Diário da Celebridade de hoje falando sobre as homenagens para Silvio Santos, que nos deixou no final de semana. E a Keila Gimenez, ela fez parte, do júri do Troféu Imprensa. Como que foi para você isso? Conta a sua experiência com o Silvio. Eu trabalhei como colunista de TV quase 20 anos e todo mundo sonha, Quem trabalha com isso quer entrevistar o Silvio Santos. Tentei várias vezes, não consegui. E aí ele me convidou para ir para o júri do Troféu Imprensa. Eu fiquei muito nervosa. Um mês antes eu fiquei pensando em tudo que eu ia falar para o Silvio Santos, as perguntas que eu ia fazer, tudo que eu tinha vontade de falar para ele, que era meu grande ídolo. Chegando lá, gente, o Silvio visitava as pessoas no camarim antes do programa começar. E eu fiquei esperando, muito ansiosa. Tão ansiosa que eu tive uma dor de barriga. Literalmente um piriri. O Silvio entrou no camarim e eu estava no banheiro. E eu ouvi a voz do Silvio. E ele perguntou, cadê a colunista? Cadê a Keila? Eu gritei de dentro do banheiro, tô aqui, Silvio, no banheiro, me espera. Imagina. Aí o Silvio foi até a porta do banheiro e falou, faz tudo aí com calma, mas antes de sair, lava a mão, viu? Eu tive um ataque de riso dentro do banheiro e ele teve um ataque de riso do lado de fora, aquela risada, a risada mais imitada, mais famosa do Brasil. Quando eu saí do banheiro, eu já fui abraçando, como se eu fosse amiga do Silvio desde pequenininha, sabe? Abracei o Silvio, aquela felicidade. E aí eu fui pro palco do programa, quando chegou lá, ele me fez um elogio na frente de todo mundo, dizendo que lia minha coluna todos os dias, que eu era muito imparcial, que ele gostava muito, e eu não consegui nem agradecer de tão nervosa que eu tava, tão desesperada. O Silvio era o máximo, e tão máximo que eu fui atrás de histórias dele e descobri que a pessoa que fazia o aviãozinho, sabe aquele aviãozinho de dinheiro? Ele tinha um funcionário específico para fazer o aviãozinho. O seu Assis. Seu Assis tinha mais de 80 anos, tinha a idade do seu Silvio na época. Ele colava com durex e testava os aviãozinhos antes de jogar. Porque se não voasse, o Silvio mandava ele embora. Ele falava isso, né? Imagina, seu Assis trabalhou até o final da vida ao lado do Silvio Santos. Que legal. Agora, peraí, eu sei que ele tem alergia a perfume, então ninguém podia usar perfume perto do Silvio. Imagina, você tá sem perfume, mas deve ter ido aquele cheirinho. Imagina a hora que abriu a porta do banheiro, gente. Nossa, uma colunista maravilhosa e cheirosa demais. Isso, né? Que coisa, que situação. E Tice também tem uma história com o Silvio Santos, porque você, Tice, esteve no programa dele junto com a Elô, sua mãe. E como é que foi essa participação? Gente, foi muito legal. Essa participação com a minha mãe foi a segunda vez que eu estive no programa do Silvio. A primeira eu fui pro Qual é a Música, que foi muito divertido. E também ele tinha realmente, isso que a Keila falou, de passar no camarim antes de você se apresentar. Então, quando você ficava lá, era para quebrar o gelo. Na hora que o Silvio entrava, você ficava, meu Deus, tô na frente do Silvio Santos, né? É isso, né? Você acompanhava o Silvio aos domingos no sofá com a sua família inteira e, de repente, você tava ali, né, tete a tete com ele sempre muito gentil. E ele fazia isso, então ele quebrava o gelo. Depois a gente ia pro estúdio, aí já ficava íntimo dele, já não era aquela coisa. Ó, eu fui com a minha mãe e pedi até para fazer uma selfie com ele de tão à vontade que eu tava no programa, porque ele te deixava assim. Muito tem legal. Beijo, é isso, gente. Não, e ele adorou, porque você tava de roupa brilhante. Ele adorava quando alguém usava brilho. Ele adorou você brilhando. Não, ele me adorou inteiro. Perguntou se tudo aquilo era meu. Silvio maravilhoso, gente. Olha, uma pessoa incrível. Era mesmo. Agora, a apresentadora Maísa Silva, que foi descoberta pelo Silvio Santos aos 5 aninhos de idade, ela prestou uma homenagem ao ex-patrão. O que ela escreveu nas redes sociais, Keila? Pois é, Maísa tem uma história muito bonita ao lado do Silvio Santos. Ela começou muito pequenininha na TV, né, gente? Cantando com o Raul Gil, 3 aninhos. Com 5 anos de idade, Silvio Santos quis contratar Maísa. Chamou Maísa no camarim e disse, precisamos conversar sobre trabalho. Imagina a situação, né? O Silvio Santos e uma criança de 5 anos. A Maísa conta que, na ocasião, ele falou pra ela, olha, a proposta de trabalho que eu tenho pra você é o seguinte, eu vou te pagar um tanto de salário e esse outro tanto eu vou abrir uma aplicação no seu nome, porque eu quero ter a garantia que você vai ter um futuro financeiro. Também vou dar um jeito de arrumar um apartamento para que você more perto do SBT, porque ela morava na época em São Bernardo do Campo, era muito longe. E o Silvio tinha medo que ela perdesse a aula, perdesse os estudos, ele não queria isso. Ele queria que ela gravasse o programa infantil e fosse para a escola ter uma vida normal. A Maísa, desde que muito cedo, o Silvio se preocupava muito com ela, ela disse que aprendeu tudo de comunicação com ele. E eu posso falar com, assim, certeza que só tinham 2 pessoas que falavam tudo o que pensavam pro Silvio Santos, a Hebe e a Maísa. O Silvio não falava nada, ele falava assim, ela deixava elas fazerem o que elas queriam com ele e a Maísa tinha o coração do Silvio Santos, era conquistado completamente por ela. De verdade. O mais bonito é ver a gratidão dessas pessoas, né? Por tudo que ele foi, por tudo que ele fez, sem precisar dizer que estava fazendo. Exatamente. Isso é o mais importante. E o rei da música, Roberto Carlos, interrompeu um show
para homenagear o rei da TV. E como é que foi esse momento, Keila? Momento lindo, olha, muitos músicos pelo país homenagearam o Silvio Santos neste final de semana. A gente viu vários shows sendo interrompidos para falar do Silvio e um deles foi o Roberto Carlos, que conhecia, gente, o Silvio Santos há mais de 50 anos. Pouca gente lembra, mas o Roberto foi várias vezes ao programa do Silvio e foi assim que ele homenageou, ó. Com um solo de piano, o maestro dele tocando a famosa música Silvio Santos Vem Aí. E o Roberto falou palavras lindas sobre o amigo Silvio Santos. O Silvio entrevistou o Roberto algumas vezes. Ele falou da importância do Silvio na comunicação, na vida dele. E falou uma coisa bem bonita, né? O Silvio Santos vem aí, ele continuará vindo no nosso imaginário, nos nossos sonhos. O Silvio faz parte da nossa história. É isso que o Roberto deixou de mensagem. Linda mensagem. E ainda falando das homenagens no mundo da música para Silvio Santos, o cantor Leonardo, ele se emocionou ao falar do apresentador, né, Keila? Pois é, o Leonardo não conteve a emoção ao falar aí da morte do Silvio Santos. Ele interrompeu o show e o Leonardo chorou muito, muito mesmo, ao falar da importância do Silvio Santos não só na TV brasileira, na comunicação, como para o mundo da música. Pouca gente sabe, mas um dos primeiros programas que o Leandro e o Leonardo foram como dupla sertaneja foi o programa Silvio Santos. Eles tinham apenas uma música que estava tocando e ele falou que nem roupa direito ele tinha para ir quando ele foi no programa Silvio Santos. Então que ele é muito grato a essas oportunidades bem no começo de carreira, que ele foi apresentado para o Brasil no programa Silvio Santos. Então tinha muita gratidão pelo Silvio. E a atriz, gente, mexicana, Florinda Meza, é a eterna dona Florinda do seriado Chaves, também postou uma homenagem para Silvio Santos e fez um pedido especial. Conta os detalhes pra gente. Pois é, Silvio é uma pessoa especial não só aqui, né, como em outros países. E no México ele ficou muito conhecido também por conta do carinho da família Bolanhos, da família do Chaves, né, do criador do Chaves, pelo Silvio. A Florinda, né, a Florinda Meza, que fazia a personagem Dona Florinda, casada com o Roberto Bolanhos, criador do Chaves, fez essa homenagem aí, ó, postou uma foto de Dona Florinda olhando a imagem do Silvio e falou que o Silvio abriu as portas para o X-Pirito, né, o Chaves, para o público brasileiro, né? Os brasileiros conhecerem, né, o trabalho do Chaves. Agradeceu o amigo Silvio Santos, o carinho, e ainda falou que esperava que o Silvio encontrasse o Roberto Bolanhos, o marido dela, lá onde eles, né, para onde eles foram, né, no céu. É muito bonita a homenagem dela e realmente o Silvio tinha um carinho muito especial pelo Bolanhos, porque o Chaves representava muito para o SBT. É isso aí, são muitas homenagens. Olha, o ator Miguel Falabella, ele contou duas passagens que teve com o Silvio Santos para homenagear o apresentador. E o que ele disse? História divertida do Falabella, viu, gente? E é legal que a gente tá contando essas histórias com carinho, diversão, como o Silvio gostava, né? É hora de alegria, como ele dizia, né? E o Miguel contou que em uma das apresentações da peça de teatro dele, em 1990, mais ou menos, o Silvio foi conferir no teatro. E a gargalhada do Silvio, diferentemente do que muita gente pensa, aquela gargalhada não era ensaiada, não. Era a gargalhada dele. E ele começou a rir no teatro e as pessoas ouvindo a risada do Silvio davam mais risada do Silvio do que da peça. O Miguel falou, gente, o Silvio foi a diversão, todo mundo ria dele. E o Silvio, durante anos, tentou levar o Sai de Baixo, o elenco do Sai de Baixo, não só para trabalhar no SBT, como para ir receber troféu lá no Troféu Imprensa. E um ano, finalmente, ele conseguiu. Foi uma das maiores alegrias dele, porque ele era fã do Sai de Baixo. Que legal. E os 3 filhos do apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019, também falaram da importância de Silvio Santos na vida do pai deles. Conta os detalhes. Aí nessas 3 homenagens, a palavra gratidão bate bem forte ali, né? A gente tá falando da Marina, da Sofia, né? As gêmeas filhas do Gugu e também do João Augusto. Os 3 postaram mensagens muito parecidas com relação à ideia do pai deles com o Silvio Santos, né? Como é que era esse relacionamento. Eles falaram muito da gratidão do Gugu com o Silvio. Que o Gugu começou a trabalhar com o Silvio aos 13 anos de idade. O Gugu escrevia cartas para o SBT, dando ideias de quadros, de programas, e o Silvio recebia as cartas. Um dia o Silvio conheceu o Gugu e reconheceu o garoto das cartas. Contratou o Gugu para ser office boy. O Gugu lá dentro do SBT cresceu. Gente, ele respondia as cartas que as colegas de auditório mandavam para o Silvio. Era o Gugu que respondia. Ele ficou muito tempo trabalhando lá até ter a primeira oportunidade como apresentador, no Viva a Noite, depois aos domingos. E o João Augusto contou uma coisa muito linda. Na casa do Gugu, além das fotos da família, tinham muitas fotos do Gugu com o Silvio Santos. Elas permanecem nos porta-retratos como o pai dele deixou. Que bacana, né? Que bom eles relembrarem, né, essas histórias que muita gente não sabe, né? E é muito gostoso ver também esse amor dos filhos pelo Silvio, né? Por tudo que o pai
Fez. É isso. E a gente percebia um orgulho muito grande de Silvio Santos ao olhar, ao se referir a Gugu Liberato. Com certeza. Né? O Gugu, Porque foi um mestre, foi um pai, verdade. foi o cara que encaminhou, e Gugu era outro grande nome, né? Verdade, e ele tinha muito isso, Silvio, né? De ter uma gratidão e também de ter um orgulho de ter descoberto alguns talentos, como a Maisinha, como a Larissa Manoela, como o Gugu. Para ele, aquilo lá era a criação dele também. Ele não falava, mas ele se sentia orgulhoso por aqueles que, né? Ele olhou, bateu o olho e falou, esse tem talento. E a pessoa brilhou, né? É isso aí. Muito legal. Agora, um dos amigos mais antigos de Silvio Santos era o cabeleireiro Jassa. Conta pra gente, Keila, como foi o primeiro encontro deles? Poxa vida, o Jassa, a gente brincava até que o Jassa era diretor de programação do SBT. Você queria saber o que estava acontecendo no SBT, você tinha que ir lá no Jassa, porque o Jassa sabia de tudo. Era um dos amigos mais fiéis do Silvio Santos, mais antigos, né? E muita gente acha que eles se conheceram na TV, no salão, mas não foi não. O Jassa, gente, ele era um paraibano que veio para São Paulo tentar a vida e começou a fazer cabelos do pessoal de teatro. O Silvio um dia viu um cabelo que ele tinha feito num rapaz e falou assim, dá pra você cortar o meu cabelo igual? Na época o Silvio estava começando, gente, no rádio. E o Jassa foi lá e fez o corte e o Silvio gostou. Eles se afinaram, ó, logo de cara, viraram amigos e o Silvio nunca mais teve outro cabeleireiro. O Jassa sempre cuidou dele desde o começo. O Silvio ajudou o Jassa a fazer o primeiro salão, depois o segundo salão dele. E esse salão mais recente do Jassa, lindo, na Zona Sul, na parte de cima, eu conheço, tem um jardim e uma praça. Essa praça foi batizada de Praça Silvio Santos. O Silvio demorou para inaugurar essa praça, porque ele disse que não queria rua, não queria praça, não queria nada com o nome dele. Ele era um cara simples, mas pelo amigo Jassa, ele foi até lá, inaugurou a praça e fez uma foto muito bonita que o Jassa postou agora na despedida do Silvio, dizendo que eternamente eles estarão nessa praça. Eu tenho certeza que o Silvio deve ter ficado muito contente. Não, e Jassa tem um orgulho danado dessa praça. Quem chega lá no salão, ele faz, você já conhece A a Praça Praça Silvio Silvio Santos? E todo mundo tem que subir pra ver o banquinho e ver a placa. E teve uma vez que eu encontrei com ele no salão e eu tava com o cabelo cheio de tinta. Eu disse, eu não vou pensar duas vezes, eu vou tirar foto, é com tinta e tudo na isso cabeça. mesmo. E não tive vergonha não, e foi lá, tirei. É demais, e realmente né, ele causa essa comoção quando você chega perto, né? É diferenciado mesmo. Agora eu fico pensando, a Maísa fez a brincadeira da peruca do Silvio quando ela era Sim. pequenininha. E quem sabe se ele usa peruca ou não é só o Jassa, né? O Jassa é o dono desse segredo. só o o Jassa. Jassa é o dono desse segredo. Ele garante que não, mas eu não sei, viu? Esse Jassa é muito amigo do É Silvio. segredo, segredo. Muitas histórias curiosas envolvem Silvio Santos, como o terno prata que ele usou para desfilar quando foi homenageado pela Escola de Samba Tradição em 2001. Afinal, quem deu o terno para ele? Gente, que loucura, né? O Silvio foi homenageado em 2001 para a tradição e o meu chefe, na época, me colocou na missão de descobrir se o Silvio ia ou não desfilar. Era 45 do segundo tempo e ninguém sabia, nem a escola de samba. E o que eu fiz? Liguei pro Jassa. Jassa, meu amigo, você tá onde, querido? Ele falou, tô indo fazer o cabelo do Silvio. Falei, ele vai. Falei, e ele vai tá como, Jassa? Ele falou, vai tá todo prateado. Ó o terno prateado, um terno Dior, de Chantum. E dizem que quem trouxe o terno, e eu tenho quase certeza que é verdade, foi o Gugu, que tinha ido pra Europa recentemente e recebeu a encomenda do Silvio. O terno, gente, o terno sumiu. É isso mesmo. Mentira! Silvio Santos, anos depois do desfile, queria colocar o terno numa espécie de museu do SBT, onde estão os troféus, né? Tudo de bacana. Só que o terno desapareceu. O Silvio ofereceu R$ 3.500 na época cadê o de terno? recompensa. Desapareceu. Só sei que o terno sumiu e anos depois o Latino apareceu com um terno prateado no casamento dele. Aí Gente. o casamento não deu certo. O Latino queria dar o terno dele pro Silvio, falando, ó, já que o casamento não deu certo, Silvio, pega o terno pra você. O Silvio, não, Latino, obrigado. Não, eu quero da Dior de Chantum. Esse não é da Dior, esse não é de não- Chantum, eu não quero. Esse eu não quero. Gente, onde foi parar o terno? Alguém levou, Renatinha? Não sei, mas era chique esse Era terno. chique. Que lindo. Agora, o cantor Supla, que participou aí da Casa dos Artistas, que foi o primeiro reality de confinamento exibido na TV, também homenageou o Silvio Santos, por quem ele era apaixonado, né, Keila? Apaixonado, não só o Supla, como a Bárbara Paz, grandes integrantes da Casa dos Artistas, a lendária Casa dos Artistas de 2001. A Bárbara ganhou, o Supla também era um grande protagonista do programa. E o Supla falou que o Silvio mostrou pro mundo a personalidade dele, que ninguém conhecia. E que a carreira musical dele, ó, deslanchou depois da Casa dos Artistas.
artistas. A Bárbara também falou da capacidade do Silvio de fazer os brasileiros sonharem, acreditarem nos sonhos, e que foi assim com ela também, que ela acreditou no sonho e a vida dela mudou, e que perder o Silvio é perder parte da história do Brasil. Ambos são muito gratos ao Silvio, e eu posso contar pra vocês que uma das poucas ocasiões que o Silvio chorou na vida foi na final da Casa dos Artistas, em que o SBT bateu 47 pontos de média, 55 de pico, a maior audiência da história. Silvio Santos chorou, falou: isso nunca mais vai acontecer. Demais, né? E foi aí que começou, né? Que ele abriu a porta para os realities. Foi aí que tudo começou. Ele ficou tinha sabendo uma que viriam muito outros, à frente, né? Ele ficou sabendo que tinha um que estava vindo na concorrência, correu na frente, botou a Casa dos Artistas no ar. Essa era a grande comemoração dele, ter conseguido sair na frente. Gente, e era bom demais, né? Keila Gimenez, muito obrigada. gente. Obrigada pelas homenagens aí. Amanhã tem mais Diário das Celebridades. E se você quiser saber mais notícias dos famosos, é só ir no R7 no blog da Keila.